Bom, então nós vamos, abra aí sua Bíblia, no Evangelho escrito por João. O Evangelho é de Jesus e quem escreve é João, o chamado discípulo amado. Então a gente vai ler aqui até o capítulo 4, para que a gente possa retomar o ano entendendo de onde a gente veio, o que a gente leu, e deixar o Espírito Santo ministrar. Eu vou orar antes da gente começar. Então, orem comigo, abra sua boca, fale com o Senhor, porque todas as coisas são por Ele, todas as coisas são para Ele. Senhor Deus Santo, poderoso, obrigado por mais este momento. Muito mais do que um momento, Senhor, é um dia, é uma hora, é um mês, o primeiro mês de um ano novo que o Senhor nos dá, 2026. Estamos bem no início desse ano, hoje é dia 5 de janeiro de 2026, e nós louvamos e agradecemos, Pai, porque muito mais do que estarmos vivos, estamos vivos na Tua presença, Senhor. Estamos vivas te buscando, Pai. Estamos vivas, Senhor, querendo conhecer mais de Ti, entender mais sobre quem Tu és, Senhor, entender mais do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, para o objetivo de Te obedecer, Senhor, para o objetivo de cumprir os Teus mandamentos, os Teus princípios, cumprir o que o Senhor quer que seja cumprido, Pai, para que o Senhor Jesus possa voltar e nós possamos realmente ter vida. Ah, Deus Santo Poderoso, muito obrigado. Obrigado porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós não somos dignos de nada, mas pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, o Senhor decidiu nos resgatar. O Senhor decidiu fazer a Sua boa obra em nossas vidas e através das nossas vidas. E esse lugar aqui, Senhor, de estudo da Tua Palavra, é para isso, Senhor, para que a Sua obra, Pai, apenas a Tua obra seja cumprida nas nossas vidas e através das nossas vidas. Senhor Deus Santo Poderoso, nós pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor ministre em nossas vidas, em nosso espírito, em nosso coração, em nossa alma. Espírito Santo de Deus, nos conduza nessa leitura, entendimento, estudo, compreensão e principalmente, Senhor, aplicação da Tua Palavra. Porque a palavra do Senhor dita sem aplicado é como jogar pérolas aos porcos, Pai. É não usar, é não viver, é não se alimentar de algo tão precioso quanto a Tua Palavra. E nós sabemos, Senhor, que a Tua Palavra, quando ela adentra, quando ela encontra um terreno fértil, ela causa grandes mudanças, Senhor, e é isso que nós viemos buscar aqui, Senhor. Grandes mudanças. Forja, Senhor, o nosso caráter ao Teu. Forja, Senhor, ao nosso estilo de vida, ao estilo de vida ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Forja o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, os nossos olhos, os nossos ouvidos, todo o nosso corpo, a nossa casa, Senhor. Forja-nos, Senhor, segundo a Tua Palavra, segundo o modelo perfeito que é Cristo Jesus, a qual os nossos olhos estão olhando atentamente, Senhor, e sedentos, Pai, por essas mudanças, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Fala conosco, Senhor. Assim como a canção que eu estava ouvindo aqui,
onde a Tamiris Garcia canta, fala comigo, Senhor, fala, teu servo ouve, dá-me ouvidos para te ouvir, um coração para obedecer, formosos pés para te seguir e olhos para te contemplar. Eis-nos aqui, Senhor, conduza, Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor é o nosso professor. Usa-nos, Pai, como um instrumento teu, para a tua honra, para a tua glória, para que frutifiquemos, Pai, e o nome do Senhor seja honrado. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, então vamos lá. Começar aqui a partir do capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Glória a Deus. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ah, Jesus, que lindo, do versículo 1 ao versículo 14, João testifica de quem é Jesus e o seu poder. Ele é luz, uma luz que resplandece nas trevas. E essas trevas, elas não prevalecem contra ela, porque neste momento ela não prevaleceu e ela nunca prevalecerá. Somente a luz de Jesus é que pode resplandecer. E ele veio ao mundo, mas nós, como mundo, não o conhecemos. E ele veio para o que era dele, e os que eram dele não o receberam. Que isso nunca aconteça conosco. Que nenhuma de nós venhamos a não reconhecer Cristo. E aí no versículo 12, é a hora que a gente deve lembrar todos os dias desse versículo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, quer saber quem? Os que creem no seu nome.
Quem crê no nome de Jesus como sendo o unigênito do Pai, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e está sentado ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, esse que verdadeiramente crê, passa a ser chamado de filho. Aqui é a assinatura da adoção. É quando passamos de criatura para sermos filhos. Filhos do Deus Altíssimo. Filhos participantes da família. Agora a gente faz parte da família. E se isso não for suficiente, nada mais vai ser. Não tem dor, não tem problema, não tem circunstância nesse mundo que possa ser superior a esta declaração, a essa verdade. E aí ele fala, mas os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então isso significa que sermos chamados de filhos de Deus não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com a vontade dele. Tem a ver com a vontade do Pai. Ele quis, assim ele planejou. A vontade é dele. E o Verbo então se fez carne e habitou entre nós. Ah, gente. Jesus, Deus vivo, encarnado, habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, é como se estivesse vendo a glória de Deus. Assim, ele se fez carne entre nós. E aí, continuando no versículo 15, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, um dia a gente vai poder sentar para conversar sobre graça. Tem um livro do Luciano Subirá que ele fala graça transformadora. A graça que nos sustenta. É a graça de Deus que nos faz caminhar. É a graça de Deus que nos faz suportar. E ele fala que todos nós recebemos da plenitude dele e graça sobre graça. Nós recebemos isso. Porque ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então ninguém nunca havia visto Deus, mas em Cristo nós podemos conhecê-lo, porque é Ele quem revela o Pai. Quer conhecer o Pai? Vá ao Filho. Conheça o Filho. Entenda o Filho. Obedeça o Filho. E aí eu e vocês poderemos, então, conhecer a Deus. E aí no 19 ele continua, este foi o testemunho de João,
quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Aqui é João Batista falando. Quem ele é? Porque foram perguntar quem ele era. E em nenhum momento ele tomou a glória para si. E ele diz que ele é a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Então, os próprios estudiosos da palavra é que queriam saber quem era João Batista. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Eliseu e nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E é lindo porque lá em Apocalipse ele vai falar, né, que vê o Cordeiro, né, ele vê Jesus como um Cordeiro sacrificado. É lindo demais o nosso Senhor. No 30, é este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. A gente podia perguntar aqui, né? Qual é o nosso papel hoje? O que Deus já nos mandou fazer e o que Ele vem falando individualmente para cada um de nós do que precisa ser feito? Porque a comissão é para todos. Não tem quem não tenha, quem não esteja comissionado. Se você é cristão, se você é cristã, você tem um ofício a cumprir para o reino de Deus. Isso é fato. Essa história de cristão de banco, não, eu vou na igreja de quarta, de quinta, de domingo, de sábado, não sei qual dia que é o culto. Isso daí não é cristocêntrico, não. Todo cristão tem um ofício para o reino de Deus. 32. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Deus já tinha revelado para João Batista quem seria o Messias. Aquele que descesse o Espírito, pousaria o Espírito, é que seria o Messias. 34. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é
o Filho de Deus. Aí aqui é uma pergunta importante, né? João Batista diz: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Você viu Deus? Você viu Jesus? Se eu e vocês já tivemos um encontro com Cristo, não tem como ficar calado. Tem uma música que a gente canta para as crianças que ele me ensinou, né? Que fala assim: eu não posso ficar parado esperando Jesus voltar. Tanta gente por todo lado, preciso proclamar. Então, não tem como. Se nós ouvimos, logo temos que testificar que ele é o Filho de Deus. E aí é a pergunta: você, nós estamos fazendo isso? 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Aqui é importante, o discipulado. Eu não faço discipulado para gerar discípulos de uma Irena. São discípulos de Cristo. O único digno de ter discípulo é Jesus. Porque é isso que João Batista nos ensina. Ele enxerga o Senhor, ele vê Jesus passar e ele aponta: eis o Cordeiro de Deus, é aquele lá. Então, enquanto eu e você estamos apontando Cristo para as pessoas para que elas o sigam, as pessoas precisam seguir Jesus, não homens. Eu não preciso de seguidor, você não precisa de seguidor, nenhum de nós precisamos de seguidores. Nós precisamos mostrar Cristo para as pessoas, para que elas sigam o Cristo. Nós vamos apoiar, mentorar, ajudar, tudo. Mas quem será seguido é o Cristo. 37. Os 2 discípulos, ouvindo o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, mais uma vez aqui a gente vê André fazendo aquilo que João Batista ensinou ele a fazer. Apresenta o Cristo e deixa a pessoa seguir o Cristo. 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Jesus chama Filipe para seguir com ele. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Aqui a gente falou bastante sobre isso, de
Apresenta Jesus, não precisa ficar com muita ladainha para a pessoa não. Chama ela, vem e vê. Vem e vê o Cristo. E uma outra forma de vem e ver é como eu e você estamos mostrando quem é o Cristo através da nossa vida. Porque mais do que falar, testemunhar é viver a palavra de Deus. 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa daí é a cena da escada de Jacó. Então aqui a gente tem no capítulo 1 a apresentação do Cristo. Quem ele é, o que ele veio fazer e como devemos fazer como ele fez. E devemos, sim, fazer discipulado, discipular, seja o nome que seja dado, mas é apontar Cristo para as pessoas. Capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Eu acho muito engraçado que a Maria, ela nem quis saber, ela só falou assim: faz o que ele vai falar. Ele tinha acabado de falar para ela: mas eu não vou, tipo, mãe, não tá na minha hora ainda. E ela fala: só faz, filho, né? Como se ela estivesse falando isso, conjecturando eu aqui. 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que quer dizer mais ou menos aí, acho que é 1.000 litros, 100 litros, 100 litros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Isso aqui é muito interessante, porque aqueles que são íntimos, que estão lá nos bastidores, conseguem enxergar os milagres de Jesus. Será que você hoje está se contentando por estar nos bastidores? Porque ainda por cima no mundo que a gente vive hoje, né, tão de estrelato, de reels e visualizações e curtidas e likes, será que a gente preferiria estar nos bastidores e ver Jesus transformar água em vinho, ou só estar lá tomando e falando que uau, que vinho maravilhoso, e nem saber quem fez? É Deus. A gente precisa prestar atenção, né? A palavra do Senhor diz: não vos amoldeis a este mundo. Ou seja, o mundo hoje pede holofote. Fala que você só é bom se você tiver visualizações. Só que, talvez, se você só estiver neste lugar, eu não tenho nada contra quem está proclamando evangelho aí
para fora, não é sobre isso. Mas será que vale a pena esses aplausos e esses likes todos se você não está vendo o que Jesus está fazendo? Então eu acho que precisamos voltar à essência, né? Deus tem falado muito comigo sobre voltar à essência. Glória a Deus. Bom, 10. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Aqui é lindo, né? Primeiro, a importância, eu consigo ver a importância do casamento, da família para Jesus, porque mesmo não tenha, ele tenha declarado, né? Não está chegada a minha hora, ele diz para a mãe. E mesmo assim ele faz, porque era um novo casal que estava nascendo ali, uma nova família. E para aquela família nascer envergonhada, não, Jesus foi lá e salva. Então o amor de Cristo pelo casamento, pela família, e a obediência dele em entender a necessidade, mesmo não sendo a hora dele, a mãe dele pede, ele vai lá e obedece. E a palavra do Senhor fala sobre obediência, né, aos pais, que os filhos devem obediência aos pais e os pais não devem irar os seus filhos. E também ele vai falar aqui sobre o bom vinho, né? Guardou o bom vinho até agora. Será que a gente está entregando e guardando o bom vinho para o final? Não sei, é uma pergunta que a gente precisa se fazer. 11. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Está em Salmo 69:9. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer-lhes estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, a gente falou agora, né, que precisamos voltar à essência, voltar ao que é mais precioso para Deus. E eu creio sim que a gente precisa se posicionar como crentes maduros, como filhos, conhecedores do Pai, conhecedores do Filho, conhecedores do Espírito Santo, e começarmos a proclamar a verdade, que é a palavra, não é o meu achismo, o que eu acho que é, o que eu penso que é, não.
é a palavra de Deus. Porque aqui, essa limpeza que Jesus faz ali no templo, que ele purifica, é um pouco do que nós precisamos fazer na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, na nossa comunidade e em todos os lugares que Deus nos colocar para acessar. É falar a verdade. Né? Deus me deu uma palavra que fala muito sobre isso. A gente precisa voltar a saber fazer arroz e feijão. Estamos querendo oferecer e sentar em mesas gourmets, cheias de guloseimas, mas na hora de chegar lá com um prato de arroz com feijão e um ovo, tá sem sal, tá sonso, tá duro. Do que adianta? Do que adianta todo um glamour, né? Faz todo um estudo da palavra, mas só rebuscado, que só meia dúzia de pessoas entendem, mas o fundamento, aquilo que é base, aquilo que é doutrina do Espírito Santo, doutrina de Jesus, entender realmente quem ele é, está ficando para trás. Discussões sem sentido, sabe? Preocupações com coisas que não era para a gente estar preocupado, era para a gente estar proclamando a verdade. É só isso que ele mandou a gente fazer e isso a gente não está fazendo bem feito. Porque se a gente tivesse, ele não estaria falando até hoje sobre isso. Mas amém. 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Gente, esses 3 versículos aqui, eles deviam estar colados em todo lugar que a gente andar. Porque é muito fácil, eu vejo isso, infelizmente, entristece meu coração, as pessoas indo atrás de milagres. Mas quando Deus não faz? E quando Deus não cura? Ele deixa de ser Deus? E quando Deus não dá o livramento? E quando o dinheiro não chega? Eu fico pensando muito na igreja perseguida, nos irmãos que estão aí em países de grande perseguição. E é um sofrimento tremendo. Não sei se vocês já puderam acessem lá o Portas Abertas. Eles têm estatística, fazem um trabalho muito sério, bonito e muito bem feito com cristãos que são perseguidos pelo mundo. E é muito triste. Eu não aguentaria possivelmente nem a metade do que aqueles homens, mulheres e crianças aguentam, suportam. São torturados para negar Jesus. E eles não negam. E aí? Ele não é Jesus? Porque muitos morreram. É só a gente pegar a Bíblia, ver como é que foi o fim de cada um dos discípulos. Foi glamouroso para a terra? Foi lindo na terra? Não sofreram, não foram perseguidos, não foram chicoteados, não foram mortos, não foram decapitados, não foram colocados em estaca de madeira, o corpo deles não foram queimados. E aí? E aí a gente vive hoje numa sociedade de cristãos que Deus só é bom quando você ganha seu carro, sua casa, sua moto. E se não tiver isso? É só se curar. E se ele não curar? E aqui esses 3 versículos ele vai falar sobre isso. Ele fala que muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no nome dele. Só que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. E ele não precisava que ninguém desse testemunho acerca de nenhum desses homens,
Porque ele mesmo, o Cristo, sabia o que era a natureza humana. Ou seja, ele sabe a minha natureza e a sua natureza. Ele sabe a natureza de todos nós. E é como? Boa? Não. Se o próprio Cristo, quando falar, tu és bom, não, bom é meu Pai que está no céu. Eu sou boa, eu sou péssima. Você é péssimo. E tá aqui, ó. Tá escrito. A gente precisa lembrar disso daqui, ó. Mas vamos lá. Capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Lembra que a gente estava falando agora de pouco, quando eu comecei a orar? O Espírito Santo de Deus nos move. O sangue de Jesus derramado na cruz, e quando confiamos nele, cremos nele e proclamamos ele como o Senhor da nossa vida, ele vem, a sua palavra vem em nós e ela nos transforma. Não tem como nos mantermos criaturas sendo filho. Ou somos criatura ou somos filho. Ou somos carne ou somos espírito. Não existe um meio termo. Ah não, mas eu vou ficar aqui, só esse ladinho meu aqui vira espírito, o restante vira carne. Não. Não dá. Não tem como, está escrito aqui. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Será que nós estamos proclamando essa verdade? Será que é isso? Ou a hora que alguém chega para mim e vira e fala assim: ah, mas Irena, eu vou reconhecer Jesus, mas eu vou continuar, tá? Saindo, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar namorando, eu vou continuar fazendo sexo à vontade, eu vou continuar fazendo tudo de novo, tá? Porque eu já aceitei Jesus, então eu sou livre. Hã? Posso? Não posso. Não posso. Tá aqui, não sou eu que estou dizendo. Tá aqui, ó. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. É isso que ele está dizendo. Nossa, então tem que ser perfeito? Não, amigos, ninguém será perfeito. Eu não sou perfeita, perfeito é o meu Senhor. Mas eu preciso buscar santificação. O que é buscar santificação? É reconhecer os nossos pecados. Eu não consigo mudar. Senhor, eu não estou conseguindo mudar, me ajuda. Eu quero mudar. Eu quero mudar porque eu creio que é isso que a tua palavra está me pedindo para fazer. Só que quem vai te fazer mudar é a palavra. Porque a própria palavra diz, porque eu vou ser mudado a partir da palavra. Pela palavra eu serei mudado. A palavra tem poder e nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Só que se a gente ficar quietinho, vivendo esse mundinho sujo, debaixo do tapete, Jesus está vindo. Entende? Vamos lá, 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então quem nasce no Espírito, ele vai ser guiado e orientado por Deus. E aí vai saber o porquê, o para quê? Não, não vou. Senhor, me dá a direção. Onde eu vou conseguir a direção de Deus? Lendo a palavra, orando, jejuando, em comunhão com os irmãos. Precisa estar na igreja, Irena? Precisa estar numa igreja. Por que eu tenho que estar numa igreja? Porque você precisa ter comunhão. Porque é ferro afiando ferro.
Porque é lá dentro que você vai se fortalecer uns com os outros, ouvindo a palavra, participando daqui, por exemplo. Então eu preciso estar em contínuo contato, não com o mundo, com as coisas do mundo. Eu preciso estar em contato, me alimentando das coisas de Deus. Aí eu tenho força para ir lá para o mundo e proclamar o Evangelho. 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus. O acudiu é ótimo, porque significa que ele já estava nervoso, atormentado, possivelmente. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Jesus só fala, né? Então, mestre, você é mestre e você não está entendendo isso? 11. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ou seja, Jesus olha e fala para ele: eu estou falando daquilo que eu vi. Quem que ele viu? Que a gente já leu lá? O Pai. Ele viu Deus. Ele é Deus. E ele está testificando sobre aquilo que ele viu e que ele ouviu. E aí ele está dizendo, só que todo mundo aqui ao redor não está aceitando. 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então aqui ele está falando do que aconteceria com ele. Ele só conhecia o céu. Ninguém mais conhecia. Só ele conhece com plenitude o céu. 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, aqui a gente tinha que passar um dia inteiro aqui para conversar sobre esse versículo aqui. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então aqui ele traz a missão dele, separar a luz das trevas e testificar de que quem não crê, não é que ele vai ser, ele já está julgado. Isso é pesado, hein? Ah, Deus. 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas sou enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo é que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim.
convém que ele cresça e que eu diminua. Isso aqui é uma perguntinha simples, o quanto que nós estamos aí lidando com o nosso ego, né? Aqui João Batista, ele corta o ego pela raiz. Ele fala, eu não preciso, eu quero que ele cresça, e cada vez mais que eu diminuir, as pessoas forem para Cristo, melhor para mim. É isso que eu quero, que o meu papel é esse, levar vidas para Cristo, não vidas para o Irena. Faz sentido? 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Preciso crer em Deus? Se você não quiser a ira de Deus, sim. Preciso crer em Cristo? Sim. Se não, o que vai te restar? A ira de Deus. Não fui eu que disse, está aqui na palavra. Capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte por volta da hora sexta, quer dizer meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eita Deus! Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve-se adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai.
Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Gente, essa foi a primeira vez que Jesus se apresenta para outras pessoas que não fossem seus discípulos como o Messias. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Essa passagem aqui, gente, a gente ficou um tempão conversando sobre ela, muitas coisas, né? O que o Senhor falou para essa mulher, quando ele fala que a gente não adora, que a gente precisa adorar ele em espírito e em verdade. Quando ela vira e fala: vem e vê, para a população, e a população acredita nela, através da palavra do Senhor, ela abandona o cântaro, ela deixa tudo para trás e ela vai proclamar, ela vai apresentar esse Cristo. Ela não era uma mulher conhecida, ela não era uma mulher que tinha prestígio e nem nada, muito pelo contrário, sabe? Ela era uma mulher que ninguém queria perto, nem ela mesma queria perto dela, possivelmente. Ela ia ao poço meio-dia para que ninguém ficasse falando sobre ela. E ela estava tomada de ousadia, porque ela conheceu o Cristo. Então é o que a gente já falou lá atrás. Se você conheceu o Cristo, não tem como ficar guardado dentro de você. Vai mudar você e você vai ter ousadia para falar do amor dele, vai falar das mudanças, né? Porque é necessário, é maravilhoso. 31. Nesse interim, nesse meio de tempo, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria-lhe porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Ai, Deus, propósito. Olha aqui, a comida que eu tenho é a obediência, é cumprir aquilo que é o meu propósito. Será que a gente está se alimentando do nosso propósito? Será que a gente está se fartando com o nosso propósito? Perguntas. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os ceifeiros recebem desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, será que a gente está cumprindo aquilo que nós viemos para esse mundo para cumprir? Não tem como dizer que você é cristão e que o seu chamado não é proclamar para poder ceifar vidas para Jesus. Não tem como. Isso é a obrigação de todos nós. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito.
Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiramente o Salvador do mundo. Isso é lindo, né? Ela cumpriu o papel dela, foi lá, proclamou, chamou, vinde e veja. Eles foram, ouviram com seus próprios ouvidos, e aí eles agradecem: valeu, viu? Foi muito bom, mas agora eu não creio porque você disse. Eu creio porque eu vi. Então a ideia é que a gente faça isso, né? Será que eu estou levando as pessoas a conhecer o Cristo vivo e elas partirem a caminhada com Ele para realmente viver pelo que eles estão vendo e conhecendo de Jesus? 43. Passado 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prostígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. E aqui a gente encerra a leitura, porque aí a partir da semana que vem a gente começa o capítulo 5 e a gente finaliza com esse ato de fé, né, desse gentil, né, porque esse homem, esse oficial do rei, ele não era um judeu, ele era um gentil, e ele crê. E você vê que ele encontra o homem no dia seguinte. Então não acontecia tudo rápido que nem a gente tem hoje aqui, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que é tudo muito rapidinho, né? Porque hoje a nossa vida é muito rápida. A gente pega um ônibus, pega um avião, tá do outro lado do mundo. Mas naquela época não, né? As pessoas andavam dias, semanas, né? Eram jornadas. E ele foi, buscou Jesus e ele creu na palavra de Cristo e ele voltou para casa. E no dia seguinte que ele encontra no meio do caminho, ou seja, ainda tinha uma caminhada ainda até chegar ao filho, e ele entende que o filho estava curado. Então, será que nós estamos com essa fé? Será que nós cremos nesse Cristo vivo, dessa forma, que fez tudo o que fez? Nós lemos 4 capítulos de João, numa batelada só, e eu faço o convite: releia. Pegue agora durante essa semana, pede para o Espírito Santo de Deus: Senhor, fala mais comigo acerca desses versículos que nós lemos, acerca dessa palavra tão poderosa, e começar o estudo por João. Ele é proposital, porque João ele vai trazer muito forte a identidade de Cristo, quem ele é, o amor, o perdão, o poder, a majestade de Jesus. E não tenham preguiça não, irmãs, sabe? Pega, lê de novo. Faz o quê? Faz 1 hora que a gente está aqui lendo. O que é 1 hora?
O que é 1 hora do nosso dia? Da gente sentar num cantinho e ler ali, ó, com Jesus, ler com o Espírito Santo, pedindo para Deus, né, te trazer sabedoria de entendimento, compreensão, falar com você. É muito importante, faz bem para nossa alma, faz bem para nosso espírito, faz bem para nossa vida, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E se seu coração, a sua mente estiver cheia de Cristo, você vai falar, vai entender e vai olhar as circunstâncias da vida com o olhar dele e não com o nosso, né? E aí faz muito sentido não se amoldeis a este mundo, porque esse mundo nos coloca uma lente, nos coloca um óculos que não é a realidade, não faz parte da nossa identidade. E aonde que a gente descobre a nossa identidade? Quando a gente lê a palavra. Porque se eu era criatura, eu não tinha identidade. Quando eu passo a ser filho, eu tenho a minha identidade. É como se no meu registro de nascimento tivesse lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é a minha identidade, é dali que eu nasci. É daqui que eu vim, é para lá que eu vou voltar. E aí os meus olhos vão olhar conforme os olhos do meu pai. Eu vou mirar no meu irmão mais velho. E aí eu tenho o meu melhor amigo, que é o Espírito Santo de Deus, que está aqui todo dia comigo. Então eu faço esse convite para vocês. Lê novamente, pega aí esses 4 capítulos, pede para o Senhor, Espírito Santo de Deus, me traga a inspiração, me traga aí essa palavra, me ajuda a entender melhor, traga ela no meu contexto, como é que eu faço a aplicação dessa palavra no meu dia a dia. Amém? Uau! Fez sentido, meninas? Amém. Amém. Glória a Deus. Todo sentido, né? Todo sentido. Glória a Jesus. Eu fico feliz. Eu, se deixar, meu filho, fico 10 horas aqui, ó, lendo e falando e deixando o Espírito Santo falar, que é maravilhoso demais. Fica aqui então esse convite, as perguntinhas que o Senhor foi deixando aí pelo caminho. Não vou lembrar de todas, mas espero que alguém tenha anotado. E se não anotou, pede para ele que ele te faz de novo, com certeza, porque o Espírito Santo que habita em mim é o que habita em você. Então você vai ter o mesmo acesso que eu. Fique em paz. Amém? Amém. Ficou muito frisado assim, né, mano? Como a gente pode dizer que conhece a Jesus, né? Que tivemos um encontro com Ele, conhecemos a pessoa de Cristo e que as pessoas conhecem a pessoa de Cristo através de nós, sem proclamar, né, o Senhor, sem viver o propósito, o chamado e o desígnio dele. Que a gente possa despertar. Amém. Que as 6 mulheres que estão aqui na chamada, né? Porque nós, de certa forma, despertamos já. Nós estamos aqui proclamando o Evangelho, proclamando o amor de Jesus, falando a verdade, né, das Escrituras para vocês. E eu tenho pedido muito a Deus, assim, que não seja um trabalho. Eu sei que a palavra do Senhor fala que nenhum trabalho em Deus é em vão, mas entenda o que eu vou dizer. Eu sempre peço a Deus que não seja um trabalho vão, que não seja só uma aula de segunda noite, que não seja só uma chamada pela manhã via WhatsApp, mas que seja um despertar de Deus para sua vida, sabe? Para que você olhe e fala, não, eu estou ouvindo desse Deus tremendo, eu estou conhecendo mais Cristo e eu não posso guardar isso para mim. Eu preciso proclamar, eu preciso viver isso, porque muitas vezes nós ficamos presos na ideia que a sociedade muitas vezes nos impõe,
que só quem precisa proclamar o verdadeiro evangelho são pastores, são missionários, são evangelistas, né? É quase como se o ID, para você fazer o ID, você tivesse que ter um galardão, o mundo dizendo. Quando na verdade a gente entende que nós somos discípulos de Cristo. E nós precisamos fazer discípulos para Cristo. A quem tem que fazer discípulo? Todos nós. É para a pastora Luciana? É para a Williana? Não, é para Cristo. Isso é uma ordenança do Senhor para nós. E muitas vezes, o que me chama a atenção é que em muitas coisas a gente procura estar na obediência de Deus. Então, eu vou matar o velho homem e vou viver a nova criatura em Cristo. Só que não tem como viver a nova criatura em Cristo pela metade. Deus, ele é Deus de totalidade. E nós só estamos completos na totalidade do Senhor quando nós entendemos o porquê nós estamos aqui. Tem gente, igual a Irena falou, né? Se deixar, eu fico aqui a noite inteira. Tem pessoas que às vezes eu passo por lugares e falo assim, nossa, mas antes de eu ser pastora, né? A Irena sabe disso. Nossa, mas a Lu só fala de Deus. Só fala de Jesus. A borboleta passa, é Jesus. A mosca passa, é o Espírito Santo. Não tem como você falar de outra coisa quando você é cheio pelas águas do Senhor. Então eu quero muito que vocês que estão aqui tenham esse despertamento de não se contentar em só receber, mas entender o que aquela mulher entendeu. Que ela foi lá no poço buscar uma água que minava ali e que era limitada. Mas ela recebeu uma água viva e jorrava através dela. O Espírito Santo jorra através de mim e de você. E quando a gente entende que a gente deixou de ser cântaro, nós não somos mais águas paradas. Agora nós somos águas movimentadas pelo Espírito. E nós passamos a ser fonte. Não tem como. A fonte, ela precisa transbordar para que as pessoas vejam que ela é fonte. Você já viu uma fonte que não jorra água? Eu já vi, é tão sem graça. Tipo, que propósito tem aquilo ali se a água não está jorrando? Essas somos nós. Que propósito que nós temos? Aprender do Evangelho, nos lotar de conhecimento e não transbordar. É só uma coisa sem graça que as pessoas vão olhar e vai ver que é capa. Então, meninas, eu senti de falar isso para vocês. Vamos despertar de fato. A gente não precisa falar bonito, não. É lógico, o Senhor, ele vai nos capacitando, sabe? Ele vai nos dando discernimento, sabedoria. A gente também tem que fazer a nossa parte, né? Nós estamos aqui, fazendo a nossa parte agora, aprendendo do Evangelho. Igual a Irene falou, busca ler, né? Estar mais presente com pessoas também que te acrescentam, porque você, humanamente falando, é explicado que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Com quem você tem andado, tem te edificado, tem te fazer crescer, evoluir. Então, assim, não tem como você não jorrar o que você recebe. E se você é fonte do Espírito, você precisa jorrar o Espírito. Pastora, mas eu não sei falar. Fala do seu jeitinho. Ele quer te usar desse jeitinho. Pastora, mas eu não sei orar. Pede para ele ensinar, lembra, mana? Sim. Eu lembro até hoje, gente. É surreal isso que eu vou falar para vocês, porque eu ouvi a Irena hoje, meu Deus, né? É uma fonte que jorra muitas águas. Mas eu lembro que lá atrás teve uma conversa minha com a Irene e ela disse, mano, eu não sei orar. Como que eu oro?
Eu falava, mano, mas é igual falar com seu pai. Você precisa ter intimidade. Como que eu tenho intimidade? Verdade. Ou seja, tá aí a pessoa diante de vocês que achava, na época, lembra, mano, que você falava, meu Deus, quem sou eu para orar? Quem sou eu para falar da palavra sangue do Cordeiro? Quem sou eu, né? Hoje eu fico ouvindo e eu falo, meu Deus. Graças a Deus, 100% obra dele. Tomou da água, entendeu. Mas por que ela entendeu? Porque eu lembro que na época a Irena, ela estava com sede. Ela queria beber água. E Deus dá água. É só você pedir que Ele dá. Ele tem água, Ele tem provisão, Ele tem pão, que é a palavra para mim e para você. Então não fica limitando, não. Porque pensa se aquela mulher tivesse se limitado, né? Eu imagino que ela era uma mulher ali que não tinha muito conhecimento, não tinha uma oratória, uma hermenêutica. Mas ela encontrou Jesus. Ela viu a fonte de água viva, jorrou Amém. em cima dela e estava começando a jorrar através dela. Então ela não conseguiu se conter. Na simplicidade dela, ela saiu gritando, oh, eu vi o mestre, Jesus, ele é o mestre, ele sabe da minha vida, ele é profeta. Então é sobre isso. Eu vejo Deus querendo usar mulheres improváveis, como a mulher samaritana. Era uma improvável, uma desacreditada pela sociedade. Não era uma mulher preparada para o ofício de levar a palavra, entende? Amém. Mas ela levou a palavra, porque quem era a palavra no começo? No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ela viu a própria palavra. Então que você possa se permitir, sabe? Viver isso. Deixar a água jorrar através de você. Não se preocupa não com o que a vizinhança vai falar. Aquela mulher não se preocupou. O que os vizinhos iam falar. Com que a fama dela, né, anterior, tinha um peso. Ela só se preocupou em derramar. Amém. Em transbordar. Então, meninas, eu vou chamar de meninas porque vocês são todas amigas, mas eu tenho aqui um respeito muito grande pelas mais velhas que eu, tá? São todas meninas no meu coração. Fala do Senhor. Compartilhe algo do Senhor. Transborde a palavra do Senhor. O amor de Jesus. Você não está aqui nesse grupo por acaso. Você está aqui para transbordar. Você está aqui para receber a água, beber dessa água e transbordar dessa água. Amém. Em nome de Jesus, eu não quero ver fonte parada. Amém. Fonte parada não tem graça, gente. Imagina você ir numa fonte aí, famosa, que tem várias. Você vai lá para ver a água jorrar. Daí vai chegar lá, vai ter cara de fonte, vai ter jeito de fonte, vai estar no lugar da fonte. Ué, mas cadê a água? Eita. Então, meninas, em nome de Jesus, aqui mesmo, nesse grupo, nós temos aí as meninas, né, que Deus designou para estar à frente do trabalho conosco. Mas eu falei isso hoje para uma pessoa que não tem maior, que não tem melhor, que não tem o diplomado, que não é diplomado. Não tem isso. Aqui tem mulheres, todas nós improváveis, chamadas pelo Senhor, que tivemos um encontro com Ele, bebemos da água dele e não conseguimos nos conter, entende? Então a gente quer transbordar. Então às vezes não fica... Eu preciso de ver isso porque eu estou sentindo do Espírito. Não fica com medo de falar, com medo de compartilhar um texto, um vídeo. O que Deus pedir para você fazer, faça.
Amém. Porque esse ministério Mulheres Afloradas pelo Espírito Santo, ele tem um cabeça. E o cabeça é Jesus Cristo. Glória É a Deus Deus. Pai, Deus Filho e Espírito. E quem dita as regras aqui? O Espírito Santo. Amém. Eu nunca vou dizer para você, não fale de uma palavra, não ore por alguém. Nunca. Quem sou eu para falar para você não fazer se o Espírito Santo está mandando você fazer? Então só se permita, sabe? E seja ousada como essa mulher. Amém. Pensa assim, ó, não importa o que vão falar de mim. Eu teve um período na minha vida, no início do meu ministério, a Mana sabe disso, que tinha tanta gente que falava de mim, porque era assim, quem é ela para ter um ministério? Qual que é o óleo que essa mulher tem na cabeça? Qual que é a faculdade que ela tem? E eu dizia, eu sou filha, eu faço a obra do meu pai. E aí as pessoas começaram a falar, tentar diminuir o que Deus estava fazendo através da minha vida. E aí, por um tempo, eu dei ouvido, sabe? Esses barulhos falaram muito alto e quase me paralisaram. Aí, certa vez, Deus esteve comigo e disse, filho, por que você está preocupada? O que os homens estão falando a seu respeito? Não se preocupa com o barulho dos vivos. Não se preocupa. Se preocupa o que eu falo a seu respeito. O dia que eu falar alguma coisa nesse sentido aí, você se preocupa. Faz o contrário, minha filha. Vai lá e jorra água. Foi isso que eu fiz. Eu fui realmente, quem me conhece sabe, eu fui tupetuda. Porque quiseram me matar de todas as formas, ministerialmente falando. Grandes homens, grandes mulheres, com cargos eclesiásticos grandes, tentaram calar a minha boca. Eu mal sabia falar. Chamava Jesus de Genésio na época, mas eu queria falar do meu pai. E ninguém me conteve. E ninguém vai te conter. Aleluia. Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. A água que jorra em mim, jorra em você. E quem são eles para dizer que você não pode falar? Quem são eles para julgar o seu passado, a sua vestimenta? Você entende? O mais importante é o que Deus fala a seu respeito. Então, fonte. Proclame o Evangelho. Amém. Fale do Senhor. Tenha ousadia em Cristo. Ousa ser a mulher que Deus chamou você para ser. Aleluia. E ousa calar o barulho da multidão. E ouvir só a voz do Mestre. Que está dentro para você. Deixai de ser cântaro. Passe a ser fonte. Amém? Amém. Eita, glória, amém, pastora, glória a Deus. Glória a Jesus. Eita Deus. E ó, confirma, assina embaixo aí, viu? Que eu vi tudo isso aí. Glória a Deus. Meninas, alguém quer compartilhar algo? Eita, Deus tremendo, hein? Aleluia. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fabiana, pode orar para a gente encerrar, minha lindeza? Amém. Oro sim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse começo dessa aula, Pai. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar, Senhor, mais e mais ao nosso coração, Pai amado, Pai querido. Senhor, meu Deus, que o Senhor, Pai amado, Pai querido, entra sobre nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que o Senhor venha dar mais e mais sabedoria, Senhor, a missionária Eliane, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a cada irmã que aqui está, Senhor, aquelas que não puderam entrar, meu Pai.
em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pela vida de cada irmã, Senhor, que se encontra, Pai. Pai amado, Pai querido, abençoa, Senhor, a noite de cada uma de nós. Dê uma noite abençoada, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que possamos, Senhor, nesta noite, Pai, entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer de cada uma de nós, Pai, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, eu te peço, Senhor, tira todo o medo, tira todo o eu, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que possamos proclamar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aonde nós estivermos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa cada uma de nós, Pai amado, Pai querido, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, desde já, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Minhas amadas, Deus abençoe. Ana, Oi. Deus colocou algo aqui no meu coração. Por favor. E eu quero que vocês entendam que não é sobre o nome Ministério Mulheres Afloradas, nem sobre a Irena ou sobre a pastora Luciana, é sobre a obra do Senhor. Isso aqui que nós estamos vivendo aqui é muito rico. Eu vou falar para você, porque eu já fui líder dentro de igrejas, instituições sérias, instituições, sabe, como que eu posso dizer, de renome, não foi qualquer instituição. Sim. E eu posso dizer para vocês, eu já tive aulas, e aulas e aulas. Se tem uma pessoa que fez escola para a glória do Senhor, essa pessoa foi eu e meu esposo. Nós fizemos várias escolas dentro da Igreja Batista, que é uma igreja marcada por o ensinamento da palavra. Amém. E eu posso dizer para vocês, não para enaltecer o nome da Irena, porque não é sobre o nome dela, mas é sobre o nome do Senhor. Eu nunca tive aulas assim, como nós estamos tendo aqui. Aulas que estão guiadas pelo Espírito Santo. Entende? Aulas onde o Senhor pode fluir na aula. Não é aquela coisa metódica, mas você realmente consegue ver as águas do Espírito Santo jorrando de uma maneira muito clara, porque eu acredito que assim como eu, todas vocês estamos entendendo as aulas claramente. Sem dificuldade nenhuma. Mas ainda que venha a ter dificuldade, a Irena está sempre à disposição para tirar, né? Então, se você está sendo abençoado, e eu creio que você está, se você está mergulhando nessas águas mais profundas, se Deus falou aqui conosco hoje que a gente não pode ter um encontro com o Senhor, beber da água que é o Espírito Santo de Deus, ter a revelação de Deus e guardar para nós, nós também não podemos guardar essas aulas para nós. Eu vou convidar você, com certeza você tem uma amiga, com certeza você tem alguém que Deus vai trazer aí no seu coração para você falar sobre essas aulas, para você falar sobre o trabalho desse ministério. Às vezes nós falamos aqui, pode dar a impressão para vocês que a gente está querendo fazer, não, é porque quer, como a Mana disse aqui, like, visualização, né, quer ficar conhecido. Não, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. Nós começamos no anonimato, né, Mana? Sim. E quero permanecer assim. Quando eu digo que eu quero permanecer assim, eu quero que as pessoas vejam Cristo através de mim. Amém. E não meu nome crescendo. Amém. Só que a obra do Senhor, quando é feita com excelência, e para a honra e glória do Senhor, eu creio que nós estamos fazendo um trabalho de excelência, tanto nessas aulas, quanto nos cultos de oração, quanto nos respaldos que a gente dá no particular para cada mulher, porque teve dia de eu ficar 2 horas e meia aconselhando ovelha que não está debaixo da minha mão. Porque hoje em dia tem muito isso. Eu não vou te aconselhar porque você não é minha ovelha. Tu me amas, Pedro?
apacenta as minhas ovelhas. O Senhor não falou apacenta a ovelha da placa X ou da placa Y. O Senhor disse apacenta as minhas ovelhas. E é isso que nós temos feito. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir da palavra do Senhor, que precisa ser discipulado pela palavra, não guarda para você. Fale desse ministério, fale desse trabalho, dessas aulas, desse estudo para essas pessoas. Amém. Porque talvez essa seja a maneira de você começar a deixar as águas fluírem através de você. Eu costumo dizer que o que é bom, eu não guardo para mim. Eu quero logo compartilhar com os meus amigos. Verdade. Então, seja essa fonte aonde você for. O que eu escuto de depoimento de mulheres que estão em depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, com pensamento suicida, e às vezes a gente escuta essas histórias e a gente pensa, o que eu vou fazer? Você já tem uma estratégia do céu. Tem pessoas aqui capacitadas para cuidar dessas pessoas. Nós não temos uma placa, não, um lugar fixo. Nós não estamos falando aqui sobre recurso humano, tá? Porque hoje em dia, infelizmente, eu sei que, infelizmente, é com dor no coração que eu falo, muitos pastores visam isso. Mas eu vou dizer para vocês que me conhecem um pouco mais de tempo, a Irena, a Dona Lourdes, sabe disso, da minha simplicidade. Eu nunca fui atrás, e eu peço em nome de Jesus que nunca o meu coração seja fluído por dinheiro. Eu nunca me corrompa. Amém. No nome de Jesus Cristo. Amém. Porque o maior ofício nosso aqui nessa terra é pregar o Evangelho de Cristo, é transformar vidas. A única coisa que eu peço para Deus é, Senhor, não deixa eu fechar os olhos aqui em cima dessa terra sem ter deixado um legado para o seu nome. Não é para o meu, não. É para o seu nome, Senhor. Amém. Amém? Então, se comprometa aí. Seja uma ferramenta de Deus. Seja, sabe, essa fonte que transborda. Traga mais alguém para ouvir dessas aulas, para participar dessas aulas. Faça essas aulas chegarem no máximo de pessoas que você puder. Faça o trabalho desse ministério ser propagado. Porque nós precisamos de vocês. Não é sobre uma liderança, é sobre um corpo. Se você está aqui nesse grupo, você faz parte desse corpo. Amém? Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A intenção de gravar é para isso. É para a gente conseguir levar para... Na verdade, eu levar não. A gente fazer e o Espírito Santo de Deus levar para quem Ele quer alcançar. Se é uma, se são 100, se é 1 milhão, não é esse meu foco. Não é esse o nosso foco. O nosso foco é atender a todas as pessoas aqui, as quais Deus nos deu como encargo, que Ele entregou nas nossas mãos. Porque são essas que Ele vai nos cobrar. E eu espero em Cristo que as minhas mãos não estejam sujas de sangue inocente. Meus amores, Deus abençoe, um bom descanso. Obrigado por hoje, obrigado por esse retorno, obrigado pela confiança, pela companhia, pelas orações. Continuamos juntas. Continuo com o convite aí no decorrer dessa semana. Leia de novo do capítulo 1 ao capítulo 4 do Evangelho escrito por João. E semana que vem, às 8 da noite, estaremos aqui e começaremos pelo capítulo 5. Amém? Lembrem aí, na hora de sair, todo mundo tem que apertar o xizinho vermelho, hein? Obrigado, mana. Deus abençoe, viu? Beijo, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Glória a Deus.